Estudo Bíblico Evangelho de João, capítulo 6. João 6, versos 1 a 15. João aqui revela a identidade de Jesus como aquele enviado pelo Pai, fazendo uma distinção entre os que creem e os incrédulos por meio do simbolismo de comer e beber da carne e do sangue de Jesus, e registra o crescimento da rejeição motivada pela descrença com a qual Jesus se defrontou. Os milagres registrados nesse capítulo relembram os atos de salvação da história de Israel e devem ser percebidos como sinais de cumprimento de Jesus, como tipificado pela primeira Páscoa, pelo Êxodo e pela alimentação milagrosa no deserto. Foram 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças que comeram e se fartaram, e ainda sobraram 12 cestos. Um cesto para cada discípulo, para que continuassem a se fartar, nos ensinando a não desperdiçar. Segundo Reis 4, versos 42 a 44. Isso mostra que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A realeza de Jesus associada à sua encarnação era espiritual e não política. E embora tenha aceitado o título de Rei dos Judeus e Rei de Israel, ele sempre se esquivou da oferta de Satanás e dos esforços mal direcionados do povo. João 6, versos 16 a 21. E os milagres vão se seguindo. Esse texto nos mostra que Jesus está acima de todos os obstáculos e que nós podemos com ele também andar acima de todos os problemas. No texto correlato de Mateus 14, 22 e 23, é relatado que Pedro, em sua impulsividade ousada, foi ter com Jesus e também andou sobre as águas. Mas quando olhou para o vento e para as circunstâncias, começou a afundar. Mas Jesus, com seu braço forte, o pega pela mão e o coloca no lugar seguro dentro do barco. E com sua doce voz pergunta: por que duvidaste? Quando olhamos para as circunstâncias e deixamos que nossa fé diminua, começamos a submergir debaixo das lutas, problemas e desafios. A chave é sempre olhar para Jesus e não duvidar nunca. João 6, 22 a 40. Depois de ter cruzado o lago, Jesus ensinou que ele era o pão que desceu dos céus. Deus se apresenta a Moisés dizendo-se chamar Eu Sou. Êxodo 3, verso 14. No Evangelho de João, é relatado que Jesus se apresenta 7 vezes como sendo Eu sou alguma coisa. Eu sou o pão da vida, João 6, 35. Eu sou a luz do mundo, João 8, 12. Eu sou a porta, João 10, 9. Eu sou o bom pastor, João 10, 11. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11, 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14, 6. Eu sou a videira verdadeira, João 15, versos 1 e 5. Eu sou. Aqui começa o primeiro Eu sou. Ele diz: eu sou o pão que desceu dos céus. No deserto, o povo experimentou da provisão diária de Deus que mandava do céu o alimento para o seu povo. E nós podemos experimentar também diariamente desse pão que é Jesus. Jesus e a multidão são comparados e contrastados com a provisão do maná aos israelitas no deserto e o milagre de Jesus alimentando os 5.000 homens. Essa é a realidade da redenção que estava representada na alimentação milagrosa. Embora essas pessoas tivessem visto o milagre da alimentação dessa multidão apenas com 5 pães e 2 peixinhos, elas não perceberam que esse sinal identificava Jesus como sendo o Messias. Elas só viram uma oportunidade de ganhar uma refeição. Infelizmente, até hoje é assim. As pessoas querem ganhar as bênçãos sem querer, no entanto, o Senhor das bênçãos. Jesus apontou para o sinal espiritual do milagre, o selo da aprovação do Pai para o seu ministério, o que o identificava como o Messias prometido. As pessoas pensavam, e hoje muitas ainda pensam, que a vida eterna podia ser assegurada por meio de algo que elas pudessem fazer.
Porém, Jesus mostrou que estavam enganadas. A salvação é de graça, mediante a fé, e até mesmo essa fé é dom de Deus. A palavra verdadeiro, do verso 32, tem um significado especial, pois Jesus estava se referindo ao que é eterno em oposição ao que é apenas uma sombra, ou seja, uma tipificação. O pão que Deus proveu por meio de Moisés não era falso, era pão de verdade, mas era um pão material. Esse pão antecipou o sustento perfeito e eterno que Deus iria prover ao enviar o seu Filho, em quem há a vida eterna. O pão do passado desceu do céu e o pão, Jesus Cristo, também desceu do céu, já que a sua encarnação veio do Espírito Santo. O verso 34 demonstra que os ouvintes de Jesus entenderam suas declarações apenas no sentido puramente físico, exatamente como Nicodemos e a mulher samaritana haviam feito anteriormente. Quando Jesus diz: "O que vem a mim jamais terá fome", pressupõe que a união dos cristãos com Cristo é um vínculo espiritual de fé. O verso 36 nos ensina que, apesar do privilégio especial que tinha em se associar com Cristo encarnado e testemunhar alguns de seus milagres, muitas dessas pessoas fecharam o coração e recusaram-se de aceitar Jesus pela fé por causa desse privilégio. A recusa delas fez com que se tornassem culpadas. Deus conduz à fé todos aqueles que têm o coração sincero e sedento, e Jesus promete acolher qualquer pessoa que crê nele genuinamente. A vontade do Pai é que todos os que creem no nome de Jesus tenham a vida eterna. João 6, 41 a 59. Quando os judeus murmuram, eles se assemelham aos israelitas que murmuraram contra Deus e contra Moisés no deserto. A razão para essa contestação é bem clara. Jesus se identifica como Filho de Deus encarnado, cuja origem está no Pai. Aqueles que são confrontados com esta revelação reagem com fé ou com rejeição incrédula. Não há meio termo. O contexto original desta citação de Isaías 54:13 se refere à promessa da redenção final. Ou seja, aqueles que participam dessa realidade são os que vão até ele, identificando a si mesmo como aquele em quem está a redenção final que se realiza. Os ouvintes de Jesus sempre interpretam mal as afirmações dele, pois só atentam para o sentido físico e literal. Dessa forma, as palavras de Jesus envolvem canibalismo e beber sangue, algo proibido pela lei de Moisés. Contudo, a fim de testar o coração deles, Jesus não corrigiu o equívoco. Ele usou essa ilustração de comer sua carne e beber o seu sangue para ilustrar a qualidade da intimidade que há na união entre Cristo e sua igreja. Essa união espiritual pela qual Cristo concede sustento e uma nova vida é representada posteriormente na união da videira e seus ramos. Dessa união procedem todos os benefícios da salvação que são expressos na fórmula em Cristo. A afirmação do verso 53 representa a união indispensável com Cristo mediante a fé e o Espírito Santo. Não há esperança de salvação a não ser pela união com o Salvador. João 6, versos 70, 60 a 71. Jesus questiona que se os discípulos se escandalizaram com esse sermão duro, versos 53 a 58, qual seria a atitude deles ao verem o escândalo da crucificação? Juntamente com a multidão, muitos discípulos se tornaram incrédulos e abandonaram Jesus, embora a fé dos 12 tenha se aprofundado. A prova disso foi a confissão de Pedro no verso 68. A pergunta de Jesus os confrontou e deu oportunidade para a firme confissão de Pedro como porta-voz dos outros discípulos, afirmando que só Jesus
tem palavras de vida eterna.